Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje terça-feira, dia 13 de dezembro, e mais um dia onde a cena política inibiu o melhor comportamento dos mercados de risco por aqui. O mundo inteiro com bolsas em alta e até em boa alta ao longo do dia, e aqui mercados novamente fracos. Mesmo com a aprovação da PEC 55, aquela PEC do teto de gastos, num segundo turno pelo Senado, com votação de 56 a 16 votos contras, e ela deve entrar em funcionamento logo a partir do próximo dia 15, segundo Renan Calheiros. O dia foi muito tenso do lado político, com sugestões de alguns parlamentares de renúncia do presidente Temer, eleições diretas. Temer discursou ao longo do dia 2 vezes, o presidente do Banco Central outras 2, e agora na parte da tarde, Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, falando sobre a aprovação dessa PEC dos gastos. Temer ainda anunciou a possibilidade de termos medidas microeconômicas para acelerar o crescimento a serem anunciadas no próximo dia 15 também, incluindo medidas já do pacote do BNDES. A votação apertada da PEC 55 acabou invertendo a tendência de alta da Bovespa para a queda e só foi recuperar no finalzinho do pregão, como nós vamos ver, já que a votação mais apertada acabou sinalizando maiores dificuldades para a reforma da Previdência. Aliás, a oposição tem feito de tudo para retardar a discussão e o trâmite da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Aqui, durante a manhã, o IBGE divulgou as vendas no varejo, uma queda de 0,8% no mês de outubro. Em 12 meses, contração das vendas no varejo de 6,8%, e a média móvel trimestral também em queda de 0,8%, o que sugere fraqueza das contas do mercado de varejo e, por consequente, do quarto trimestre no que diz respeito ao PIB. Renan Calheiros segue ainda querendo votar o projeto de abuso de autoridade. Ele continua insistindo que o Brasil precisa de um projeto novo e pretende votar isso, se não hoje, pelo menos ainda nessa semana. Isso é objeto de muitas polêmicas dentro do próprio Congresso. Aliás, o presidente Renan Calheiros disse que o Ministério Público age com vingança contra o Senado. Aparentemente mistura o pessoal com a instituição. Nos Estados Unidos, tivemos a divulgação de preços dos importados. Ele caiu no mês de novembro 0,3%, igual ao que estava sendo previsto. Resumo do dia: a Bovespa terminou com uma alta de 0,17%, índice a 59.280 pontos. Eu destaco a queda forte novamente das ações da Vale, com menos 4,12%, e Petrobras caindo 0,96%. Faltando ainda uma hora para o encerramento do pregão, Dow Jones tinha alta de 0,59% e o Nasdaq subia 1,11%. Petróleo WTI negociado em Nova York subiu ao longo de praticamente todo o dia, cedeu um pouco no final do pregão, mas ainda há pouco tinha a cotação em alta de 0,28%, barril a $52,98. Euro negociado em queda em relação à moeda americana a 1,0622 do dólar. Notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros de 2,48% em alta. Na agenda de amanhã, o IBGE divulga dados do segmento de serviços referente ao mês de outubro e o Banco Central mostra o fluxo cambial na semana anterior. Nos Estados Unidos, alguns dados importantes com capacidade de mexer com o mercado. Saem as vendas no varejo do mês de novembro, a inflação medida pelos preços no atacado também de novembro, a produção industrial de novembro, e às 17 horas, horário de Brasília, vamos ter o dado mais aguardado, que é a decisão do FED, do Comitê de Política Monetária do FED, sobre política monetária. A expectativa é que tenha elevação da taxa de juros.
Eram essas as considerações. Tenham todos uma boa noite e até o nosso programa de amanhã bem cedo. Até lá, então.